Você me conhece? O Brasil inteiro viu quando eu perdi o controle, mas quase ninguém percebeu o que realmente estava acontecendo comigo naquele momento. Enquanto muita gente ria, comentava e transformava a minha dor em meme, eu estava desmoronando por dentro. E o pior de tudo é que teve um momento em que nem eu conseguia mais me reconhecer. As pessoas costumam enxergar só a superfície, o personagem, o rosto conhecido, a fama, o sucesso, mas ninguém imagina o peso que existe por trás disso tudo. Porque quando você passa anos sendo visto como alguém forte, bonito, admirado, chega uma hora em que você sente que não pode falhar. E foi exatamente aí que eu comecei a me perder. Minha carreira cresceu muito rápido, os trabalhos começaram a aparecer, o reconhecimento veio cedo e, de repente, eu estava em todos os lugares. As pessoas me olhavam como alguém que tinha vencido na vida. E, na real, durante muito tempo, eu também achei isso. Porque quando tudo está dando certo do lado de fora, você tenta acreditar que também está tudo bem por dentro. Mas a mente humana não funciona assim. Existe um momento em que o silêncio começa a pesar, em que as cobranças aumentam, a pressão cresce e você começa a carregar coisas que ninguém vê. Só que no começo eu fazia o que muita gente faz, fingia que estava tudo bem. E foi aí que tudo começou a piorar. Porque chega uma hora em que você não consegue mais esconder de si mesmo aquilo que está sentindo, e eu comecei a entrar num lugar muito escuro emocionalmente. Um lugar silencioso, confuso, onde eu já não sabia mais separar quem eu era de verdade da imagem que as pessoas esperavam de mim. O problema é que ninguém percebe essas coisas no começo. As pessoas só enxergam o momento em que você quebra. Mas antes disso, existe um processo inteiro acontecendo dentro da sua cabeça. Existe desgaste, existe solidão, existe uma luta diária que ninguém acompanha. E comigo, aquilo foi ficando cada vez maior. Teve um momento em que eu já não conseguia mais controlar minha própria vida. Tudo parecia pesado demais. A pressão, a exposição, os julgamentos, parecia que eu estava sendo puxado para baixo o tempo inteiro. E quanto mais eu tentava esconder aquilo, pior ficava. Até que veio o momento que o Brasil inteiro viu. E de repente, minha dor virou espetáculo, virou manchete, virou piada. As pessoas comentavam, compartilhavam, riam, sem imaginar o que existia por trás daquilo tudo. E talvez essa tenha sido uma das partes mais difíceis, porque quando você está quebrado emocionalmente, a última coisa que consegue suportar é sentir que virou entretenimento para outras pessoas. Teve momentos em que eu me senti completamente perdido, como se minha própria identidade estivesse desaparecendo. E sabe o que é pior? Você começa a acreditar que talvez as pessoas estejam certas sobre você, que talvez você realmente tenha se tornado aquilo que estão dizendo. E isso destrói alguém por dentro. Porque o julgamento público é cruel. As pessoas veem poucos segundos da sua vida e acham que conhecem sua história inteira. Mas ninguém conhece as noites difíceis, os pensamentos pesados, a sensação de acordar sem conseguir enxergar sentido em nada. Mas foi justamente no fundo do poço que alguma coisa começou a mudar. Chega um momento em que você entende que não dá mais para continuar daquele jeito. E comigo foi assim. Pela primeira vez em muito tempo, eu precisei parar de fugir de mim mesmo. Precisava olhar para tudo aquilo de frente, sem máscara, sem personagem, sem orgulho. E isso talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque reconstruir a própria mente exige coragem, muito mais coragem do que as pessoas imaginam. É fácil enfrentar o mundo quando todo mundo te admira. Difícil é enfrentar você mesmo quando tudo desmorona. E aos poucos eu fui entendendo algumas coisas, entendendo meus limites, meus erros, minhas dores. Pela primeira vez, comecei a enxergar que eu não precisava sustentar uma imagem perfeita o tempo inteiro, porque ninguém consegue viver assim sem que quebre em algum momento.
Talvez a maior mudança tenha acontecido quando eu aceitei minha fragilidade, quando parei de tentar parecer forte o tempo inteiro, porque existe uma diferença enorme entre ser admirado e estar bem de verdade. E demorou muito para eu entender isso. Hoje, muita gente ainda lembra dos memes, das manchetes, dos vídeos, mas quase ninguém lembra que existia uma pessoa sofrendo ali, um ser humano tentando sobreviver emocionalmente enquanto o país inteiro assistia. E talvez seja isso que mais machuca em situações assim. Não é cair, é perceber que quando você cai em público, poucas pessoas realmente tentam entender sua dor. Mas apesar de tudo, eu continuei, mesmo quebrado, mesmo cansado, mesmo perdido em alguns momentos, eu continuei. E talvez seja justamente isso que define uma pessoa no final das contas. Não os momentos em que ela venceu, mas os momentos em que ela quase desistiu e ainda assim seguiu em frente. Porque a verdade é que ninguém está preparado para desmoronar diante de milhões de pessoas. E eu vivi isso. Vivi o peso da exposição, da cobrança, do julgamento, mas também vivi algo que muita gente nunca entende: a importância de tentar se reconstruir mesmo quando parece tarde demais. Hoje eu entendo que sucesso nenhum protege alguém da própria mente, e talvez, se existe algo que essa história pode ensinar, é que por trás de qualquer rosto conhecido existe um ser humano lutando batalhas que ninguém consegue enxergar. Se esta história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa conhecer histórias que marcaram o Brasil. Até o próximo Quem Sou Eu?